abençoar aí nesse dia, né, mais uma vez, porque fica muito claro e muito evidente na nossa vida que se Deus não fizer, tem até um salmo que fala, né, que se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Então, se Deus não nos abençoar, se Ele não for à frente, se Ele não abrir as portas, em vão será todo o nosso esforço, em vão será todo o nosso trabalho, né? Então, vamos clamar a Deus aí para Deus nos abençoar, não só na questão dos nossos estudos, né, mas em questão também da nossa própria vida, do nosso dia a dia. E aí a gente pode virar e dizer assim, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né, nos ajudou o Senhor. Vamos orar. Pai eterno, nós queremos, Senhor, agradecer, ó Pai, pelo Teu grande amor, pelo Teu benefício, Senhor, que o Senhor tem estendido sobre as nossas vidas, ó Pai. E as Suas bênçãos, Senhor, têm chegado até nós, ó Deus amado, e podemos dizer que até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor tem dirigido as nossas vidas, ó Pai. E nós queremos agradecer e clamar ao Senhor, ó Deus, que o Senhor continue, ó Deus, continue derramando da Sua bênção, da Sua graça, do Seu amor, sobre cada um de nós, Senhor, porque precisamos de Ti, ó Deus, precisamos da Tua compreensão, da Tua tolerância, do Teu perdão, precisamos, Senhor, que o Senhor ande conosco, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe. E que nesse momento ao qual vamos falar um pouco a respeito da Tua palavra, das Suas coisas, que o Seu Espírito, ó Deus, possa nos ajudar, nos abençoar, dirigir, abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa nos incomodar, ó Deus, para fazer a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós estamos aí com a lição 15, que diz assim, discípulo, um discipulador. E lá em 2 Timóteo 2:2 diz assim, o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Agora eu gostaria só de recapitular, porque nós estamos falando aqui a respeito de discípulo, um discipulador. Recapitular aí o que é um discípulo. Vocês se lembram aí, já faz um tempinho, né, que a gente vem conversando a respeito disso, falando a respeito dessa questão de discípulo. Que discípulo, ele é um aluno, é um aprendiz, né? É aquele que encosta em um mestre, e ali, então, ele absorve do mestre dele tudo aquilo que o mestre ensina, a maneira de viver, a maneira de falar. E você pode ver que é algo assim bem legal, que quando Jesus estava lá sendo levado, foi levado para ser crucificado, Pedro estava ali por perto, a turma falou, olha, você é discípulo dele, hein? Porque você é que nem ele, você fala que nem ele, você se veste que nem ele. Então, é mais ou menos isso que é ser um discípulo. É um igual, é alguém que anda com alguém que é o mestre e ele acaba se tornando muito semelhante. E a gente pode ver isso assim, ou se você, né, prestar atenção, por exemplo, a Igreja Universal, né, vou dar ela como exemplo aqui. O Macedo fez um monte de discípulo dele. Todos os pregadores da Universal, até o jeito de falar é quase igual. A maneira, a forma como eles se comportam, como colocam a palavra, não vem ao caso aqui se está certo ou se está errado, mas o Macedo fez um ótimo trabalho de discípulo. Ele discipulou certinho aquelas pessoas, né? E está certo. Esse na verdade, é o conceito de discípulo, né? É um mestre tornando um aluno igual a ele, né? E nós somos discípulos de Jesus, não é isso? Jesus, ele fez discípulos e ordenou para que se fizesse discípulos. E essa ordem perdura até o dia de hoje aí, né? No nosso tempo aí, nos nossos dias. Então, discípulo é esse aí, esse aluno. Agora, o que vem a ser um discipulador? Alguém gostaria de falar alguma coisa?
que vem à tua mente aí quando fala, olha, discípulo nós vimos aí, né? E um discipulador? É o que ensina, né? É o mestre. Não é isso, irmão Renato? É isso mesmo. O discipulador é aquele que vai discipular, é aquele que vai ensinar, é aquele que vai ser o modelo para o discípulo. Então, é nesse aspecto que a aula de hoje vai ser fundamentada. Você, como discípulo, agora você precisa se tornar, ou assim, colocar em prática esse papel de discipulador. Tá? Você se tornou discípulo e agora então você se coloca nesse papel de discipulador. E é dessa forma, nós vamos ver um pouco mais à frente aí, e foi dessa forma que Jesus fez. Ele estabeleceu a sua igreja nessas bases, fazendo discípulo, o discípulo se tornando um discipulador, e assim vem até nos nossos dias aí. A gente já ouviu falar, e já falamos aqui também, você já ouviu, que da mesma forma como nasce uma criança, e ela precisa de cuidados, ela precisa de ajuda, ela precisa de educação, ela precisa de um acompanhamento de alguém, né, para se desenvolver. Assim também é na vida espiritual. Quando nasce alguém, quando uma pessoa se converte, ela precisa de cuidados. Ela precisa de alguém acompanhá-la, ensiná-la, né? Esse é o papel do discipulador, né? E até então essa criança espiritual crescer, se desenvolver, e ela então poder andar sozinha, e daqui a pouco ela também vai estar fazendo esse papel aí de discipulador aí. Mas da mesma forma como uma criança que precisa de cuidado, uma pessoa que se converteu também precisa. E se a gente negligenciar esse papel de formador, de educador, provavelmente essa pessoa nunca vai chegar a uma maturidade. E aí eu já lanço uma perguntinha aí para você, né? Não precisa responder, não. Todo cristão com bastante tempo de igreja ou de convertido, ele é, ou podemos chamar, de um cristão maduro? Alguém que cresceu, que desenvolveu? Entenderam a pergunta? Discípulo é um dos assuntos mais mencionados nos púlpitos, nas classes de escola bíblica, no congresso, em conferência evangélica, mas, sem dúvida, é o menos praticado. Quando a gente fala, né, todo lugar você vai ouvir, eu mesmo já ouvi muito falar a respeito da questão de discípulo e discipulado. E isso já há muito tempo, sempre vai ser falado nas igrejas, nos congressos e tudo mais. Só que é uma das coisas que menos se pratica na igreja. E juntamente com o evangelismo e a ação social, o discipulado é algo que só tem razão de ser quando traduzido em tarefa concreta. Se não virar uma realidade isso na nossa vida, nós vamos simplesmente estar conversando a respeito, estudando a respeito, né? Não vai mudar absolutamente nada. E aí tem uma pesquisa que diz que 99% dos crentes nunca fazem discipulado. Eles até se tornam discípulos, mas o passo de ser um discipulador, ele não é concretizado. Ele é parado por aí. E é muito alta essa taxa, né? 99%, né? 1% só que faz esse papel. Aí eu fiquei pensando, por que talvez nós negligenciamos esse papel de discipulador? Talvez na nossa cabeça, quem tem que ensinar, quem tem que acompanhar o cristão, o crente que se converteu, é o pastor, é os líderes da igreja, o professor da escola bíblica, do ministério com evangelismo. E nós não tomamos isso para nós como parte da nossa vida, né?
Por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, não que seja, mas vamos supor que eu seja alguém que faz parte do Ministério de Louvor. Dá-se a impressão de que o Ministério de Louvor, se eu faço parte, o meu papel aqui é cantar, é tocar, né? E aí eu não faço o papel do discipulador. Estou dando um exemplo aqui, né, mas eu poderia falar de professor. Eu sou aqui alguém que dá aula, né? Então esse papel aqui, o meu papel aqui na igreja é dar a aula. Então dá a impressão de que eu estou fazendo a minha parte e esse papel aqui eu não preciso fazer. Isso aqui deixa para outro, né? E todos assim, né? Tudo quanto é ministério que você vê na igreja, não é que está errado, né? Mas isso é papel da igreja toda. Toda a igreja tem competência de estar fazendo discípulo e discipulando as pessoas. Isso é uma responsabilidade geral da igreja. Não é responsabilidade só do pastor ou de um determinado grupo de irmãos na igreja, né? Até porque ensinar as pessoas não é tão difícil assim como a gente pensa. Porque às vezes a gente pode pensar assim, mas eu não entendo tanto de Bíblia assim como o pastor, como outro irmão qualquer, né? Mas o pouco que você sabe é mais do que aquele que ainda não sabe nada. Não é verdade? O pouquinho que você já aprendeu, você já consegue ensinar. E é interessante que a Bíblia diz assim, tem um negócio interessante que tem hora que eu fico pensando, a Bíblia é um negócio incrível, né? Ela diz assim, a mulher mais velha ensine a mais nova a amar o seu marido. Ué, por que Paulo será que falou isso? Sabe por quê? Porque a mais velha, ela tem já a questão assim, ela já aprendeu no dia a dia, na vida, ela tem experiência. E ela tem todo o potencial para ensinar a mais nova. Isso também não é discipulado? É. Porque às vezes a gente acha que discipulado é ensinar a Bíblia. E não é. Discipulado é ensinar a maneira de viver. Você vai ver que você pega, por exemplo, o discipulado, ele vai assim, ó. Vamos supor, entrou alguém aqui que se converteu hoje. Aí ele não sabe nada. A vida dele, ele vive ou vivia ela de uma forma, de uma maneira. Aí você então começa a acompanhar aquela pessoa, e aquela pessoa começa, através daquilo que você fala, da maneira como você age, ela começa a ver você. Então ela começa a ser transformada. A mudança na vida dela, ela começa a acontecer de acordo com aquilo que ela vai vendo, ouvindo e aprendendo. Porque ela está junto com você. Agora, como é que ela vai ser no lar dela? Ela não vai ser mais a mesma pessoa. Ela tem que mudar. E isso é um processo de maturidade, de amadurecimento, né? Ao qual qualquer um de nós tem condições de ajudar. Não é verdade? Tem aí as reuniões dos homens, né, do reino aí, né? Para que serve isso? Talvez para ajudar nesse aspecto aqui, né? Precisa ensinar os homens a ser homem? Precisa ensinar. Como é que ele vai tratar a esposa dele, os filhos dele? Como é que ele vai ser? Precisa ensinar, né? Eu fico assim, muito feliz, né? Uns dias atrás, um tempo atrás, hein? 2 rapazes que trabalhou comigo, um trabalha ainda, o outro também está fazendo alguns serviços aí, e eles disseram assim para mim, os dois falaram assim para mim. Falaram assim, pô, Paulinho, você vê que coisa bacana, né? Hoje eu vejo que a minha vida está tendo um resultado positivo, porque tudo aquilo que você falava para nós, eu comecei a ver que está certo, e eu comecei a fazer, a praticar aquilo que você falou, agir daquela forma que você falou, e hoje eu vejo que a minha vida tem um resultado muito melhor. Hoje eu consigo ver que, se não fosse o que você falava e ensinava, né, eu estaria numa condição muito pior. Percebe o que é o discipulado? Esse é o discipulado, né? Você vai vivendo e vai ensinando, e vai transformando a vida das pessoas.
Todavia, o interesse não é criticar o excesso da teoria, né, sobre o discipulado que há no meio evangélico. Mencionamos esse fato somente para ressaltar que, se não estivermos dispostos a colocar em prática o que estudaremos a seguir, será apenas mais um dentre muitos estudos sobre esse assunto, que já conhecemos. Estamos procurando apontar caminhos para a prática do discipulado aí, tá? Então, a ideia aqui não é ficar criticando, falando, né, mal, né? Mas, ao contrário, é a gente sinalizar aí, né? O estudo tem essa ideia, sinalizar um caminho para que a gente melhore, ou então tenha isso como uma consciência mais forte aí, como objetivo, né, das nossas vidas. Agora, o que é discipulado? Nós falamos a respeito do discipulador, né? Agora, o que é o discipulado em si, o conceito do discipulado? Discípulo é o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida de seu mestre, com a finalidade de ensinar a outros. Tá? Essa foi uma definição aí, né, de tal de Kate Phillips. Agora, existe uma outra definição do conceito, que ele diz assim, ó, discípulo é o processo de tomar criancinhas espirituais, educá-las e levá-las a um estado de maturidade e adulta comunhão com Cristo e de servir eficientemente na igreja. Então, isso é o discipulado, é você tomar criancinhas espirituais, tá? Levá-las, né, a um estado de maturidade, levar eles a ter uma adulta comunhão com Cristo e também levá-los a servir na igreja de uma maneira eficiente. Olha o papel que nós temos aí como discipulador. Tá? Então, o discipulado ele acontece quando acontece isso na vida das pessoas que vão chegando na igreja. Todos precisam estar envolvidos na obra do Senhor. Não foi para isso que a Bíblia fala, lá que Paulo fala, eis que deu uns como apóstolos, como profetas, evangelistas, para o aperfeiçoamento dos santos. E tudo para aperfeiçoar os santos, que para a obra do ministério. Então, tudo que acontece, o pastor, o evangelista, o educador, tudo vai para aperfeiçoar a igreja, para que a igreja cumpra o papel dela do ministério, ou seja, no serviço a Deus. Nós vamos aí, como cidadão do reino, trabalhar para Deus em todos os lugares, né? Não é só aqui dentro. Agora, dividindo esse conceito aí, né, que foi um tal de Mylon Morey, dividindo esse conceito aí que ele colocou, em partes, nós vamos poder entender um pouquinho melhor aí. Discipulado, ele fala que é um processo, né? Discipulado é um processo. Por que ele fala que é um processo? Isso sugere uma caminhada, uma sucessão de acontecimentos, de eventos e de fatos. Não é algo instantâneo ou imediato. Discipulado não é uma boa aula ou um episódio isolado. Veja, discipulado não acontece aqui, em uma aula, numa pregação ou num congresso qualquer, né? Não é isso. Ele é um processo. Envolve muito mais tempo, envolve horas, dias, meses, esforços, mais gastos, mais compromisso, e mais etc. e etc. Enfim, o discipulado, ele é um processo ao qual não é algo assim instantâneo, que você vai lá, fala da palavra de Deus, explica qualquer coisa lá para a pessoa e dá a impressão que já terminou o teu papel e está tudo certo, está tudo pronto, e a pessoa se vira e fim de papo. Vamos para outra. Não é isso. É um acompanhamento. E esse acompanhamento, esse processo, ele pode demorar meses. Ele pode demorar, talvez, anos. Mas ele precisa acontecer. E esse desenvolvimento, ele é gradativo. Ele não é algo, né, que você consiga assim, resultados. Talvez, e cada pessoa também tem um tempo, né? Tem uns que levam um pouco menos de tempo, tem outros que você vai precisar trabalhar um pouco mais, e você tem que investir o seu tempo com isso.
coisa que a gente hoje em dia não está muito afim, porque a vida, eu até entendo, né? Conversando até com o meu cunhado, um cunhado lá em Ribeirão Preto esses dias atrás, eu conversava com ele e dizia assim, a vida mudou, o mundo mudou. Hoje nós temos aí um mundo mais moderno, ao qual a gente não tem muito tempo para fazer quase nada. A gente está numa atividade assim constante. E aí você fala assim, aonde eu vou arrumar tempo para poder discipular alguém? Aí a conversa ela girou em torno assim, talvez a gente precisa repensar até o modelo de igreja que nós temos hoje. Não é verdade? Porque esse processo de discipulado, ele exige tempo. Ele exige compromisso, ele exige você ter gasto da sua hora, talvez até do teu dinheiro. Né? E agora, como é que a gente faz, né, se a gente não tem muito tempo para isso? Né? Você, para acompanhar as pessoas, eu mesmo lá em casa, nossa, as semanas vão fazendo assim. Ó, quando eu penso que não, já virou a semana. Começa a segunda, já acabou. Não sei você, mas para mim fica muito corrido. Quando eu me converti, nós fazíamos esse papel aqui de uma forma assim muito séria e muito bacana. E os resultados eram muito positivos. Nós aprendemos desde o início a questão da gente fazer esse tipo de discipulado, usando um livrinho, não sei se vocês se lembram, chamado Integração. A integração ela era essa, ao qual nós levávamos estudos do Evangelho de João para a casa das pessoas. E ali, então, depois desses estudos, se as pessoas se convertessem, a gente tinha um acompanhamento. E levava essas pessoas para os grupos pequenos. Então, havia um ciclo, né, de acompanhamento em relação a isso. E bastante irmãos da igreja aqui faziam isso. Eu mesmo, teve vez de eu fazer 2 estudos por semana, na casa de um e na casa de outras pessoas, por muito tempo. E eu vi muitas famílias e pessoas se convertendo através de estudos dos quais nós fazíamos. Me lembro que a Natalice, acho que era a Natalice, né, Zé, fazia estudo no salão de cabeleireiro dela. E tinha um monte de lugares onde os irmãos eram empenhados dessa forma. É que nós fomos formados dessa forma. Né? E aquilo se tornou prática diária. E nós tínhamos tempos para isso. A gente até jogava bola, né, Maurício? Sobrava tempo para jogar bola. Né? Hoje a gente não tem. É estranho, não é estranho? Eu acho que um pouco também é falta da gente se readequar à realidade que a gente está vivendo aí e priorizar as coisas, né? Porque, de repente, não é problema de tempo, é problema de priorizar. Porque dá trabalho. Você tem que gastar gasolina do teu carro. Você vai ter que deixar de fazer uma outra coisa para fazer aquilo. Né? A casa do Mário, né, Mário? Teve estudo bíblico por lá, não teve? Pois é. Então, e assim tinha, né, vários irmãos dessa forma. Por favor, Paula, pode falar. Então, mas você percebe como que esse resultado é um resultado positivo? A Paula está dando um exemplo aí, né, do testemunho dela própria aí que aconteceu, né? Na minha família também. A minha irmã, a Vanilda, ela foi a primeira que se converteu e veio para cá. Através dela, o pastor Roberto ia fazer estudo bíblico. E lá tinha lá umas 20 pessoas, e ele fazia esse estudo bíblico, parece que era de sábado à tarde. Ele fazia isso. Ele fez, não fez? Então, e através disso, as minhas irmãs se converteram, os meus cunhados se converteram, até que eu também acabei entrando no meio aí, né? E acabei me convertendo também. O discipulado. Percebe como que é interessante? E isso dá resultado. Talvez nós, né, e aí eu falo como igreja batista, tá? Talvez nós, como batistas, nós precisamos resgatar algumas coisas, ao qual nós perdemos pelo caminho. Né? E uma delas talvez seja essa, porque isso é muito positivo. Isso realmente rende frutos para o reino de Deus. Né? E é algo mais sólido, ao qual talvez a gente precisa parar para pensar um pouco a respeito aí, né, desse assunto aí.
Mas, enfim, vamos continuar aqui, que depois nós vamos ver, tem no final lá uma coisa que eu achei assim bem legal em relação a tudo isso. Discipulado é um processo de tomar criancinhas espirituais. Ninguém nasce maduro, como já falamos aqui, né? Nem física ou espiritualmente. Crianças espirituais não são apenas novos convertidos, também, crianças espirituais não são só os novos convertidos, tá? Também os que estão há anos na fé cristã, mas ainda estão se alimentando de leite. Você já viu que tem gente que está aqui já faz 10 anos e ainda é criança espiritual? Ele não se desenvolveu. Teve um dia, irmãos, que já faziam uns 10 anos ou mais que esse irmão estava na igreja, sabe? E um dia o pastor pregou para falar a respeito de Davi, quando ele enfrenta Golias lá. Ele ficou maravilhado com a história de Davi e Golias. Aí veio todo empolgado falar comigo, eu falei, legal, né? Mas eu falei, você nunca tinha ouvido falar? Aqui, acho que na igreja, aqui até as crianças conhecem a história de Davi e Golias, né? E ele não conhecia a história de Davi e Golias. Para mim foi um choque. Eu falei, faz mais de 10 anos que esse cara está aí, nunca leu a Bíblia. Como é que você, né, quer crescer dessa forma? E ele era mesmo bem criança, espiritualmente falando, sabe? Ele é alguém bem, né? Volta e meia estava lá todo enrolado com alguma coisa. Mas você percebe? É criança, né? Não é o tempo que faz a pessoa ficar madura, mas é o desenvolvimento, né? Ele não teve um desenvolvimento muito sadio. Em Hebreus, lá o escritor reclama disso, né? Fala para alguns lá, olha, vocês já eram para ser mestre, e ainda estão precisando dos rudimentos aí dos oráculos de Deus, ou seja, da palavra. Tem que aprender o beabá ainda da vida cristã. Então, existe isso também aí, né? Discipulado é um processo de educar. E aqui eu achei bem legal essa palavra, porque olha só como é legal. Educar é mais que transmitir conhecimento, é ensinar ao outro como aprender. Disse que educação só acontece onde se consegue influenciar o curso da existência de alguém, onde se molda ou se modela ou se molda a história de uma pessoa para a vida. É interessante, né? O que ele está querendo dizer aqui? O educar não é simplesmente você ensinar. Aí eu lembrei da criança, né? Por que os pais têm que educar os filhos? Aí tem criança que é meio rebelde, a gente fala assim, mal educado. Por quê? Porque o pai e a mãe não conseguiu influenciar ele de forma, né, para ser um modelo, onde transformou a vida dele, levou ele a ter uma transformação. E é bem assim mesmo, né? Você educa teu filho falando, dando exemplo, e ele então vai aprender com você as boas maneiras, né? Quando o pai e a mãe deixam correr solto e não educa, o que acontece? A criança cresce de um jeito lá que só Deus vai saber o que vai acontecer lá no futuro, né? Então, educar é isso, é influenciar o curso de vida das pessoas, é você ir lá e interferir, como eu dei exemplo dos meninos aí que trabalham comigo, né? Eu fiquei contente por causa disso, eu de certa forma tenho influenciado eles a mudar de vida, né? Isso é o que significa aí essa palavra educar, tá? Pergunte a si mesmo se o seu discipulado está fazendo isso, né? Está provocando isso nas pessoas. Porque em 2 Timóteo 2, né? 2 Timóteo 3,16, onde tem lá que toda a escritura, né, é inspirada por Deus, é apta para ensinar, né, corrigir e tal. Ele diz assim, o apóstolo Paulo afirma que toda a escritura é útil para a educação na justiça. Então, a palavra de Deus ela é útil para isso, né? Para educar em justiça. E tantas outras coisas ali que ele mesmo diz lá. Discipulado é um processo de levar crianças espirituais a um estado de maturidade. E maturidade é um conceito amplo. Ou seja, se a gente for discutir aí aqui o que é maturidade, a gente vai ter muita coisa para falar. E sabemos que maturidade, ela vem do verbo maturar, que significa amadurecer. Mas como se mede
a maturidade de alguém? Como é que você consegue olhar para você mesmo ou para alguém e perceber, olha, aquela pessoa já é um pouco mais madura, né? Ou não? Vamos sugerir uma resposta aqui, né? Que foi o que o estudo trouxe aqui. Eu achei bem legal. E também não é a única, tá? Lá em Hebreus 5,14, sustenta que uma característica da maturidade cristã é a capacidade de discernir tanto o bem quanto o mal. Olha só, um discípulo de Cristo que não consegue distinguir o amargo do doce, o certo do errado, a luz das trevas e o verdadeiro do falso, ainda não amadureceu. Então, uma das primeiras características aí de alguém que começa a ter um pouquinho mais de maturidade, ele começa a ter discernimento da vida, daquilo que é o certo, daquilo que é o errado, daquilo que é o bom, daquilo que é ruim, daquilo que é luz, daquilo que é trevas. E aí, para que precisa de discernimento? Justamente para que você não se envolva com essas coisas. Porque isso, se você não tiver o discernimento, você vai acabar se atrapalhando. Eu conheci uma vez um irmão que eu achei até engraçado, né? Ele tinha comprado um ar-condicionado, aí um outro irmão que era engenheiro elétrico também da igreja, foi para a casa dele e falou, eu comprei um ar, mas só que você sabe que ar-condicionado você não pode espetar em qualquer tomada, né? Porque senão você queima a tua rede elétrica todinha. Precisa de uma tomadinha específica, de uma rede específica, como um chuveiro. E esse irmão, que era engenheiro elétrico, sugeriu para ele, porque na casa dele tinha um quarto, e o quarto dele tinha uma sacada, e o poste de luz na rua ficava bem coladinho, assim. E esse engenheiro elétrico sugeriu para ele grampear 2 fios lá no poste e ligar o ar. Não pagava nem conta. Aí ele ligou, né? Ele ligou e passou o verão todo numa boa com o ar-condicionado, né? Só que aí aquilo foi pesando, ele começou a perceber que aquilo estava errado, né? Aí um dia, e ele contando isso, eu rachei o bico, eu falei, mas não é possível, é um negócio tão simples, né? Para mim era tão simples, né? Evidente, e ele ainda, sabe, tinha dúvida se está certo ou não engatar o fio na rede elétrica da Eletropaulo. Quer dizer, é falta de maturidade, né? Tanto do engenheiro que ensinou ele a fazer isso, quanto dele, que ele deveria ter falado com o engenheiro, não, né? Isso aí está errado. Vamos arrumar outro jeito aí, vamos ligar uma extensão externa, sei lá, alguma forma aí para ligar. Mas isso é falta de maturidade, né? A pessoa não sabe discernir. A obediência a Deus ainda se torna limitada por conta de detalhes, né? Aí você vai ver, eu me lembro que tem essa também. A igreja lá, na qual esses irmãos faziam parte também ali, não se aplicava muito em estudo, em discipulado, entendeu? Por isso, já eram crentes até, já assim, meio velhos de igreja, só que não tinha maturidade. Ainda eram muito imaturos, né? Aí sai fazendo gato, né? Fazendo essas coisas assim. É incrível, mas é falta de discernimento aí da parte deles aí, né? Deixa eu voltar aqui. Discipulado é um processo que leva crianças espirituais a uma vida adulta, de comunhão com Cristo. Esse era o alvo principal do apóstolo Paulo. Ele buscava para si. Ele confirma isso em Filipenses 3,8, que ele diz assim, sim, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero refúgio, ou esterco em outras traduções, né, para ganhar a Cristo. E esse versículo também poderia ser traduzido assim, para mim aquilo que tem maior valor, a verdadeira grandeza é conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. O alvo principal do discipulado deve ser este, levar o discípulo a uma íntima comunhão com o seu mestre e Senhor. Não apenas encher a mente do discípulo de informação e referências bíblicas, mas do conhecimento de Jesus Cristo. E aqui
eu penso o seguinte a respeito disso, né? Eu já vi muitas vezes os irmãos ficarem com a cabeça desse tamanho de informação e de conhecimento. Só que não altera nada na vida dele. Ou muito pouco. Por quê? Porque o alvo das nossas vidas deve ser o alvo que o apóstolo Paulo disse aqui. Deve ser você abrir mão de tudo para conhecer um pouco mais Jesus Cristo. E eu já percebi o seguinte: quando nós paramos de aplicar as nossas vidas em conhecer, a ter essa comunhão diária, constante com Cristo, a nossa espiritualidade vai para o espaço. Tudo aquilo que você conhece aqui, você não consegue praticar. E eu te dou exemplo. Por que muitas pessoas se separam? É por falta de conhecimento? Não é. Por que muitas pessoas cometem atos que, tipo, sei lá, vou dizer um bem sério aí, né? Adultério, por exemplo. Por que acontece? E ele não sabe que está errado? Sabe. Normalmente não acontece com crente novo. Acontece com crente velho. E ele não sabe. Está com a cabeça cheia de informação. E a informação não tem poder para mudar. Percebe? O que tem poder para mudar as nossas atitudes? É a nossa comunhão com Cristo. O nosso conhecimento dele. É o teu relacionamento com o Espírito Santo que está aí na tua vida. Se nós negligenciarmos isso, nós não vamos ter poder para resistir à tentação. Se eu não me engano, é em Colossenses, que o apóstolo Paulo fala, ele está falando de religiosidade, e aí ele diz assim: isso não tem poder diante a sensualidade. Você pode ser a pessoa mais religiosa do mundo, conhecedor de um monte de coisa, da Bíblia e tudo mais. Isso não vai ter poder diante da tentação, da sedução. O que vai ter poder na sua vida para poder resistir e manter-se firme é esse relacionamento com Cristo. É essa sua busca por conhecê-lo cada vez mais. E aí a gente precisa fazer igual Paulo, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas que você até dá valor para poder ter esse relacionamento. Jesus é bem claro em dizer assim: não tem como servir a dois senhores. Não tem como você servir a Mamon e a Deus. Não adianta. Se você está atrás de algumas coisas, você não vai ter tempo. Eu estava falando de tempo. Se você fica atrás de algumas coisas, você não vai ter tempo e precisa de tempo. Você vai precisar de tempo para abrir mão, né, das coisas e ter esse relacionamento com Cristo, se encher do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo fala isso, né? Enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque se você se encher do Espírito e andar em Espírito, você não vai cumprir os desejos carnais. O nosso grande problema é que a gente aprende a religião. Nós vemos aqui, nós buscamos muita informação, até temos, mas essa informação que acaba enchendo a nossa cabeça, a nossa mente, ela não tem poder para poder mudar muita coisa. E isso pode ser crente novo, crente velho, crente de meia idade, sei lá, você pode fazer, né? E eu chego à conclusão, já ficando um crente velho, que o crente velho corre mais risco de se acomodar e deixar as coisas como Davi. Vocês se lembram de Davi?
Davi, depois que já estava com o reino conquistado, ele já era o rei, e a Bíblia diz lá que chegou o tempo dos reis saírem à guerra, e Davi não saiu. Davi ficou e mandou os comandantes do exército dele lá para a guerra. Aí ele ficando no palácio, o que aconteceu? Ele olha lá da sacada da casa dele, lá do palácio, e vê a mulher tomando banho lá, e ao invés dele fazer o que tinha que fazer, ele vai atrás de aprontar lá, e vocês conhecem bem a história lá, e toda a consequência que isso gerou depois. Se Davi tivesse quieto, firmado e seguido o propósito pelo qual ele sempre fez na vida dele, ele não tinha entrado naquilo ali, o qual acabou trazendo prejuízo até para a própria família dele. A casa dele foi prejudicada por causa daquela atitude. Percebe que coisa incrível? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? E procurar aí viver esse conhecimento de Cristo aí de uma forma quanto mais intensa, melhor. Discipulado é o processo de levar crianças espirituais ao serviço eficiente na igreja. Em 2 Timóteo 3,17, que é aquela que fala a respeito das Escrituras, né, que toda a Escritura é inspirada, está escrito que a Escritura é útil para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus para toda boa obra. O termo perfeito neste versículo fala de o estudo de estar equipado para uma tarefa delegada. Ou seja, você vai estar preparado para uma tarefa, né, que Deus colocou aí. Os filhos de Deus são chamados para crer e servir. Esse serviço, como todo outro, requer preparo, e o discipulado deve ser o caminho que leva alguém ao serviço eficiente da igreja. Um dia alguém me preparou. Hoje eu tenho condições de preparar alguém. Se não houvesse um preparo na minha vida, eu nunca poderia estar desempenhando um papel eficiente na igreja. Nunca estaria trabalhando, né, na igreja de alguma forma. A importância do discipulado. Jesus teve 3 anos de ministério, aproximadamente. Ele tinha um ministério público e um ministério particular. Você se lembra? Jesus era assim, ó, no público ele ensinava as multidões, ele falava com as multidões. E no particular ele fazia discípulo. Qual deles foi eficiente? O público, que ensinava as multidões, ou aquele com 12 ali, fechadinho? Os 12, né? Que a gente sabe que isso acabou se espalhando aí para o mundo afora aí por conta disso. O coração da grande comissão, em Mateus 28, 18 a 20, lá quando fala ide por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações, né, ensinando, batizando e tal, tem 4 verbos ali que se destacam. Ir, fazer, batizar e ensinar. Deles, somente um está no imperativo, somente um, que ali é uma ordem, né, que é o fazer. Por isso, fazer discípulo é o coração da grande comissão. Alguém afirmou, se você quer somar, invista em pessoas. Mas se você quer multiplicar, invista em líderes. Ou seja, capacite pessoas, e aí então elas vão se multiplicar. Se você quiser simplesmente encher aqui, invista em pessoas. De repente, a gente pode começar a doar coisas aqui, né? De repente, sei lá, você começa a atrair as pessoas, com alguma razão. De repente, a gente pode, sei lá, inventar cultos mais elaborados, aí, não que seja errado, tá? Eu até apoio, né? A turma fala que é show, mas eu acho que se tiver um propósito bem definido, a gente pode até fazer o show, que não teria problema nenhum. Vamos trazer um cantor gospel, cantora gospel, para atrair as pessoas. Eu não vejo problema nenhum. Só que, se você estiver só querendo encher espaço, então invista em pessoas, faz o louvorzão, fala o que você quiser, aí você vai encher isso aqui. Só que, se você realmente quiser multiplicar, tornar, porque tem diferença, não tem? Se você quer encher isso aqui, você vai encher de gente. Só que eles vão ser discípulos de Jesus?
talvez não. Se você quer multiplicar, você é discípulo e quer formar outro discípulo, aí não vai ser assim que vai funcionar. Você vai ter que investir em liderança, ou seja, você vai ter que dar capacitação para pessoas para poder estar desenvolvendo esse tipo de trabalho. Quem pode ser um discipulador, hein? Um discipulador só pode ser aquele que já se tornou discípulo, né? Se você é um discípulo, você pode ser um discipulador. E como iniciar o discipulado? Como é que você inicia isso? É só se dispor a fazer. É só você se colocar à disposição e começar na tua casa, com a tua vizinha, com alguém aqui da igreja. Você pode, de repente, pegar alguém que é imaturo aqui na igreja, acompanhá-lo, ensiná-lo, ajudá-lo, ou alguém que se converteu faz pouco tempo. Isso tudo faz parte do nosso papel aí de discipulador. Conclusão, para a gente terminar no horário. O discipulado é uma relação comprometida e pessoal, em que um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a se aproximarem mais dele e assim se reproduzirem. Se não entendeu cada palavra dessa definição, se você entendeu cada palavra dessa definição, seja você um discipulador aí. Amém? Que Deus possa nos ajudar aí, né, ter misericórdia de cada um de nós e nos ajudar aí a cumprir esse papel aí que, ao meu ver, né, é um papel muito importante que, na maioria das vezes, a gente acaba negligenciando, né, e compromete a nova geração de cristãos aí. Às vezes a gente pode reclamar dos crentes de hoje, mas talvez a culpa foi nossa, né, que não fez o nosso papel direito. Por isso que talvez a gente tenha um monte de crente imaturo. E olha, não é por nada não, irmãos. O que tem de gente crente, né? Não estou questionando a salvação de ninguém, não. Mas que é imaturo, dentro das igrejas hoje está assim. Por falta do discipulado. Pois é. E isso ocorre, né? As pessoas acabam abandonando, indo embora para outras igrejas, não teve esse processo de amadurecimento, de crescimento, de desenvolvimento, e isso realmente vira uma bola de neve aí, né? E aí ele vai dar trabalho lá na outra igreja. Sim. E tem esses também, né? Que a própria Bíblia diz que tinha alguns já que deixavam de congregar, né? Justamente talvez por conta disso aí mesmo, né? Falta aí de um desenvolvimento um pouco melhor aí, aonde tivesse aí condições de ficar uma pessoa mais firme, né? Como Paulo fala lá a respeito de você tomar a armadura de Deus para você se tornar alguém assim inabalável, né? Para você ficar sempre firme aí diante das circunstâncias. Isso é assim mesmo, né? E você sabe, Amorim, eu vejo assim, quando a pessoa ela começa a andar perto de alguém que já tem um pouco mais de maturidade, que é um pouquinho, né, assim, mais experiente, você acaba se tornando um modelo para ela, né? E ela mesma começa a perceber que ela precisa, né? E ela começa a ver, fala, puxa vida, espera aí, deixa eu... essa pessoa, ela tem alguma coisa para me ensinar. Eu acho que o nosso grande problema talvez seja, realmente eu concordo até com você, nesse sentido, que hoje nas igrejas está igual o ministério público de Jesus, né? A gente joga, né, e se vira aí, né? E o pessoal não existe, né? Está ficando cada vez mais difícil. Aí, imagina... as igrejas maiores, com a dificuldade que existe, né? Se nós aqui, como uma igreja um pouco menor, já está difícil de acontecer isso de uma forma, né,
mais assim, forte. Imagina nessas igrejas maiores, onde ninguém conhece ninguém, só vai lá, né, assiste o culto e vai embora para casa. Fica pior, né? Aí não tem acompanhamento, aí não tem, né? É por isso os grupos pequenos, né, eles ajudam muito nesse sentido. Apesar de que mesmo nos grupos pequenos, a gente ainda assim fica um pouco distante, um pouco longe uns dos outros, né? A gente está ficando cada vez mais difícil, né, você ter essa interação aí, esse convívio, né? Sei lá, eu penso assim, tem algumas coisas que nós precisamos parar para pensar e talvez resgatar aí nas nossas vidas, né? E uma delas talvez seja parar para pensar nisso, porque senão a gente vai ficar fazendo errado, e essas gerações que estão vindo aí agora, ó, vai aprender errado, e daqui a pouco vai saber o que vai se tornar isso. Se é que vai se tornar alguma coisa. Porque na história da igreja, a gente percebe, por exemplo, na Inglaterra, por volta do ano 1750, né, houve uma explosão lá. Quase todo o país se converteu. Fizeram templos lá imensos. Hoje está abandonado. Templos lá, eu li uma vez nos artigos lá que virou até canil, porque não tinha igreja. Aonde erraram? O que aconteceu? Que dispersou todo mundo. Eu tenho para mim que assim, o nosso papel principal como igreja é aprender a amar a Deus. Nós não estamos amando a Deus. Como o próprio Jesus disse. Primeiro mandamento, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com toda a tua força. E é nesse aspecto que eu vejo que se a gente aprender a amar a Deus, o restante das coisas vão fluir em volta da gente. Porque não adianta aprender, amor. Sabe? A gente aprende e não muda nada. Porque vou falar a verdade para vocês, se for falta de aprender, né, na nossa igreja aqui não tem isso. Aqui nós já ouvimos de tudo. Todos os assuntos aqui, do tempo que eu estou de volta aqui, eu acho que nós já abordamos, já ouvimos, já, sabe, tantas coisas, e mudou. Mudou o rumo da igreja? Mudou. Então, não sei. Precisava parar para pensar nisso, né? Por que não muda? Mas, esse é um outro detalhe aí que, tomara a Deus, que Deus aí tome nas mãos dele. Uma das orações que eu tenho feito é, Senhor, dá a direção para a nossa igreja, né? A direção aonde a gente vá cumprir a vontade dele, aonde a gente tem uma vida realmente satisfatória. Porque não é por nada não, irmãos. Viver uma vida cristã também medíocre, às vezes frustra a gente. É ruim. Não é verdade? Você se sente meio inútil, meio incapacitado de certas coisas. E isso não faz bem para a nossa vida. A alegria foge da gente quando a gente vive uma vida medíocre. Nós precisamos buscar viver uma vida com intensidade com Deus. Não é intensidade como igreja, como instituição. Nós até vamos viver como igreja, mas a nossa vida ela tem que ser dinâmica, com o poder do Espírito Santo sobre nós. É isso que muda tudo. Você não gostaria de ver Deus fazer milagres através da sua vida? Você não gostaria de ver o Espírito Santo agindo de forma poderosa através de você? É coisa que às vezes a gente pensa que não acontece e não busca isso. E vai longe ainda. Daqui a pouco a gente acha que isso é ser pentecostal. Tem nada a ver. Tem nada a ver. A vida do apóstolo Paulo era uma vida de milagre constantemente. Dos discípulos, dos outros. Era por isso que Paulo cantava quando estava dentro da prisão. Com as costas toda marcada de chicotada e varada que ele andou tomando. Ele tinha a capacidade de cantar alegremente por dentro, adorando a Deus.
A gente não. A gente, quando a vida dá né, algum impasse aí, a gente já reclama, já chora, já esperneia, já... Por quê? Por causa disso. Amém? É mais uns desabafos aí. Mas vamos orar, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, né? Pode falar e depois eles dão um jeitinho de cortar lá, não tem problema não. Senão a gente vai encerrar. Então vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã que o Senhor nos concedeu, ó Deus. E nos ajude, Senhor, nos ajude a viver uma vida plena com o Senhor, a desenvolver um bom relacionamento com o Teu Santo Espírito que habita em nós, ó Pai. E que a gente possa ver o fluir da Tua vida, Senhor, através de nós, e que nesse mundo, ó Deus, enquanto aqui estivermos, ó Pai amado, que nós possamos ser modelos para outras pessoas, para outros irmãos, que a gente possa ser esse discipulador de alguma maneira, Senhor. Talvez a gente não vai ser alguém que vai influenciar tanto, mas de alguma forma a gente possa ser esse discipulador, Senhor, cumprindo os Teus propósitos, cumprindo aquilo que a Tua palavra diz, pelo qual nós fomos chamados para servir ao Senhor, Deus amado. Nos ajude, Pai. Nos livre, Senhor, de tudo aquilo que impede o fluir do Teu Santo Espírito em nós, Pai. Perdoa as nossas falhas, ó Deus amado. Que o Senhor possa nos ajudar a mudar o nosso comportamento em relação a algumas coisas erradas, Senhor Deus, que fazemos, que cometemos. Que o Senhor possa ter um pouco mais de tolerância e que a Tua graça, Senhor, possa abundar sobre nós, ó Pai amado. Nos ajude, Senhor Deus, a experimentar as coisas excelentes, ó Deus, e glorificar o Teu nome, Pai. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor possa ser glorificado no nosso culto, Senhor, que os nossos corações possam estar transbordantes de alegria e de desejo de adorar o Senhor, Pai. Abençoe a cada um, a cada família, Senhor, e que, como igreja, a gente possa ser uma igreja forte, Pai. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, né? E até a noite aí, se Deus quiser.